Vamos descobrir então, a partir de agora, sobre gerenciamento de emoção. Eu queria começar mostrando um vídeo para vocês que semana passada eu recebi. É no Japão e as crianças são chamadas a vencer obstáculos. E uma das crianças não estava conseguindo. E a performance tem muito a ver com a emoção. E de repente o grupo faz algo, e aí eu não vou contar o que acontece, mas a pergunta é: por que em determinado momento eu consigo e outro não? Certo? O mesmo desafio. O que acontece? Que o mesmo menino, depois de 5 tentativas frustradas, ele é envolvido por algo, e a palavra é emoção. E é interessante entender o que é emoção, né? A palavra emoção vem do grego, que vem de in é dentro. Emoção. O que seria uma moção? O que é uma moção de aplausos? Houve uma moção de aplausos para o menino aqui agora. Um movimento. Houve um movimento. O que é uma emoção? É um movimento dentro. Só que a gente classifica bom ou ruim. E a gente não escuta essa emoção, né? A gente não tem essa capacidade de prestar atenção no que a gente sente. E nos tornamos, então, analfabetos emocionais. Porque quando ela é boa, quero sentir. E quando ela é ruim, eu tomo Rivotril. É assim mesmo. Porque eu não sei lidar com essas coisas que eu não gosto, então eu preciso tomar alguma coisa para não lidar com essas coisas. Aí eu vou reprimindo essa emoção. Eu vou reprimindo essa emoção. E esse movimento continua onde? Dentro. E aí eu não sei lidar com isso. Aí eu engordo. Porque eu quero fugir da emoção. Eu não sei lidar com essas coisas. Mas ela existe. E ela te capacita ou não. Então o que nós vamos estudar agora, para mim, deveria fazer parte da primeira à quarta série das escolas. Porque ensinar a gerenciar emoção, para mim, deveria ser a coisa mais básica.
Eu publiquei no meu Face, e é interessante a gente trocar Faces e curtir isso, um depoimento sobre Daniel Goleman, falando sobre o futuro da humanidade. Crianças sem educação emocional, porque os pais já não têm mais gerência emocional. Se seu pai não tem gerência emocional, imagina o filho. Só que nós somos seres emocionais. Nós conseguimos sobreviver como espécie a partir do momento que nós conseguimos gerenciar as emoções primitivas, do medo e do ataque, para outras emoções. Nós vamos entender um pouco isso hoje. E eu vou fundamentar até a hora do break o que é emoção. Gostei muito desse artigo, e eu separei parte do artigo, né? Esteja aberto aos seus sentimentos. Máscaras não ajudam as suas emoções. Quando você está disposto a ser emocionalmente honesto, você pode se conectar mais profundamente com as pessoas ao seu redor e encontrar soluções para os seus problemas. Quando você se conecta com as suas emoções. Quando você se desconecta delas, você se perde. Então, o convite desse módulo é que nós entendamos primeiro o que é a emoção, quais são essas emoções, e tenhamos, a partir de agora, uma nova ideia do que é emoção. Porque até então classificávamos boa e ruim. Se nós sairmos daqui sabendo que emoção é apenas um movimento interno, para mim já está bom. Porque a gente pensa que eu só quero sentir a boa. Ora, impossível. Esse menino teve que amargar 5 vezes a frustração. Até colocar dentro dele e ter uma nova leitura do que era emoção. É lógico que essa âncora de fora, âncora é aquilo que você sente dentro de você, e por isso que o nome desse módulo é âncora, faz com que ele acredite. E o que ele faz é um novo movimento interno. Agora eu sou capaz. E ele consegue vencer a própria frustração. Então está na emoção 50% da tua performance, do futuro da tua empresa. Então fique muito atento a esse módulo. Porque a gente pensa que empresa só lida com números, né? A empresa só lida com lucros, a empresa lida com emoções. Eu quero dizer que esse cérebro tem no mínimo 700 mil anos. Esse cérebro laranja é o cérebro primitivo, reptiliano, que chamamos de cerebelo. Aqui tem emoções da fuga e do ataque. Aqui reside as emoções de preservação da própria vida. No último módulo nós vamos fazer um teste com vocês para ver quanto que você usa de cérebro posterior e cérebro anterior. Né? Mas as pessoas mais coléricas, sabe? Não tem essas pessoas que comigo assim, né? Que ataca quando está com medo e que foge também. Ali você está usando emoções do cerebelo, do cérebro reptiliano. O réptil é assim. Ele só entende 2 coisas: ou ele ataca ou ele foge. Não tem como domesticar um réptil. Alguns fazem isso com a cobra, né? Mas ela não está domesticada, ela não tem sentimento nenhum, ela fica ali só enrolando, só não tem a presa para dar um bote. Mas não há nenhum tipo de relacionamento afetivo com a cobra. Ou você já viu alguém passeando com um jacaré na praça, né? Com jacarezinho, né? Bota um arquinho no jacaré, né? Bota aquele negócio, bota e vai passeando com o jacaré. Não vai fazer isso para você ver. É o cérebro reptiliano. Ok? Essas são as emoções. Ao longo do tempo, esse cérebro, se você encaixar ele como um Playmobil, esse verdinho agora se encaixa sobre o laranja, esse cérebro evoluiu para o cérebro mamífero. Ao longo do tempo, as espécies foram se aperfeiçoando e a emoção reptiliana dá lugar a uma emoção do mamífero. O mamífero, por exemplo, o réptil, se ele tiver numa situação de perigo, ele deixa a cria e vai embora. Se o réptil estiver numa situação de perigo, não há um amor, não há um outro sentimento que envolva o réptil. É só fuga e ataque. Então ele deixa a cria e vai embora. Salve-se quem puder. Ainda fala para o pequenininho, dá o fora, né? Perna para quem te quer. Né? Agora o mamífero não. Em situação de perigo, a primeira coisa que o mamífero faz é proteger a cria. Já é uma emoção mais evoluída. Ok?
a emoção mamífera. Aqui está a proteção e o desejo. Aqui está o cio, não da terra, mas o cio da vida. Eu desejo agora. Além de proteger, eu quero. São emoções mais evoluídas, embora que ainda primitivas. De desejo, por exemplo. Freud vai dizer que o desejo, o libido, é a fonte mais profunda e mais primitiva de todos os desejos. Mas há um equívoco aí, porque a emoção mais primitiva é o ataque e a fuga. É a raiva e o medo. Ok? Então, quando esse cérebro evolui, ele chega ao que nos diferencia dos outros animais, que é o neocórtex, essa parte anterior, né? O neocórtex é a capacidade da avaliação dos próprios sentimentos. Há pessoas, por exemplo, o Antônio Dalmasio estuda, ele escreve um livro, O Erro de Descartes, de pessoas que têm cérebros perfurados com bala, com neocórtex. Eles continuam ainda com as emoções primitivas, com desejo. Eles só perderam massa encefálica frontal. E aí perdem um pouco o equilíbrio da vida, né? Interessante isso, do ponto de vista mais anatômico, você conhece bastante, né? E ele estuda pessoas que tiveram ponteiras de trem atravessado no neocórtex, né? E a pessoa continua tendo medo, continua tendo desejo, mas não tem uma avaliação das coisas. Então o neocórtex é a parte da percepção, da abstração. A partir do neocórtex nós podemos imaginar amanhã. Eu não estou lá, mas eu posso imaginar. Eu posso avaliar as emoções. Faz sentido isso, gente? Isso é a capacidade humana. E por isso que nós evoluímos durante toda a vida. E graças a essa observação da emoção é que nós chegamos onde chegamos. Senão nós continuaríamos com medo, né? Embora que tem gente ainda que o software está atrasado aí no mínimo uns 700 mil anos, continua ainda atacando, né? Mexe com a criatura, né? Eu falo que eu tenho sensações primitivas. Por exemplo, se eu estiver comendo e eu vou deixando aquela parte do bife mais gostoso por último, e aí vou separando do bife, e aí vem um engraçadinho e bota o garfo. Na hora eu lembro do meu cérebro reptiliano, né? Os generosos gostam. Pega pra você. Lá dentro está se comendo também. Mas só que a discussão é diferente dos generosos, né? Não, pode comer, meu bem. Eu já estou satisfeito. Eu não. Devolve. No máximo divide. Mas não leve tudo, né? Então, a gente tem essas emoções aí dentro, né? Muito comum isso. Então, aqui está a sede das grandes virtudes humanas, como as percepções sensoriais, a empatia, a quietude, a comunhão. As emoções mais evoluídas é percebida através do neocórtex. A espiritualidade é quando você acalma, é quando você se percebe, é quando você avalia. E graças a essa última parte do Playmobil. Quais são as famílias das emoções? E eu quero fazer um exercício com vocês daqui a pouquinho. Nós temos várias famílias das emoções. Isso não quer dizer que resume só essas famílias das emoções. Mas eu separei algumas para a gente fazer o exercício. A primeira família das emoções é a família do confronto. Essas emoções mais primitivas, né? Que é a raiva, o medo e a ansiedade. Nesse momento onde eu sou dominado pela ansiedade, eu estou num cérebro bem reptiliano. Porque eu não tenho a condição de avaliar essa ansiedade. Eu só sinto. Conhece alguém que é assim? Às vezes, que perde todo o controle da ansiedade. Não é o controle, o gerenciamento. O controle não tem que ter. É impossível você ter controle sobre a emoção. Controle. Mas você tem como ter gerenciamento sobre a emoção. Porque ela é emoção, ela é um movimento interno. Ela move dentro de você e você nem sabe por que você está assim. Eu costumo dizer que os pensamentos é uma corrida de cavalo. E eu tenho usado essa metáfora muito bacana. As emoções também são assim.
Quando você começa a observar o seu pensamento, você começa a gerenciar suas emoções. Porque quando a emoção vem, você produz pensamentos. Existo, logo penso. O problema nessa observação da corrida dos cavalos é quando você monta no primeiro. Não sei se isso faz sentido para vocês. Se o neocórtex me faz avaliar os pensamentos e as emoções, eu posso avaliar por que eu estou ansioso. Eu posso avaliar por que eu estou com medo. E aí eu posso criar uma outra estratégia. Então, o neocórtex me faz observar as emoções. Então são cavalos, é uma corrida de cavalo. Quem consegue assistir essa corrida tem mais gerenciamento. O problema é quando você monta no cavalo do medo e vai embora. E aí, acabou. Gerenciamento sobre a emoção é quando você começa a avaliar a emoção. E saber que ela faz parte de você. Eu não sei se vocês se lembram que eu disse no primeiro módulo. Inteligência emocional não é o que você sente. É o que você sente ao sentir. É a sua observação do que você sente. Ora, eu estou com desejo, então eu estou com desejo. Eu estou observando, estou. Aí eu fico reprimindo. Vou reprimindo. Aí daqui a pouco explode em algum outro lugar. Faz sentido? Então, quando eu observo os meus sentimentos e apenas observo, eu começo a ter inteligência emocional. Augusto Cury tem vários livros que ele fala sobre as janelas killers, né, que se abre. E se você não tiver gerenciamento, você vai por essa janela assassina, que é uma emoção que está te sugando, né? Como é que é aquele nome daquele filme? Portegaste, né? Como é que é o nome do filme lá que sugava, né? Então, os pensamentos são janelas killers, às vezes, mas você pode ter gerenciamento e abrir algumas janelas curadoras quando observa. Então, essas emoções como medo, raiva, ansiedade, são emoções primárias, bem primárias. Se você não tiver observação sobre elas, você acaba montando num cavalo desse e vai embora. Tem um filme que eu gostaria muito que vocês vissem, é para criança, chama-se Divertidamente. Esse filme é maravilhoso e eu dei aula para professores de universidade com filme de criança. O filme tinha sido lançado e nós assistimos parte do filme, onde é uma viagem interna e tem o dedo aí do Goleman sobre inteligência emocional, sobre observar as emoções, esse neocórtex que percebe qual a importância da tristeza, qual a importância da alegria, qual a importância do nojo, né? Até então a gente não tinha essa ideia da inteligência emocional, a gente ficava reprimindo isso dentro da gente. E eu tenho aprendido muito. Há um movimento americano seríssimo com crianças, e a maioria dos filmes agora, teve um agora, Birdhead, não sei, de um pássaro vermelho que é muito irritado. Como é que é o nome do filme, gente? Angry Bird. E é muito legal, porque ele é todo irritadinho, sabe? E o início do desenho é o máximo. Que ele passa perto e tem aqueles cucos, né? Cucu, cucu. Ele vai olhando, e aí ele vai neocórtex, né? Aí chega um momento que ele relaxa. Daqui a pouco ele destrói o cucozinho, né? Os americanos hoje percebem a importância de educar crianças. E a maioria dos desenhos hoje, a reedição do Pequeno Príncipe, são todo apelo para essa sensibilidade da percepção emocional, que os adultos já perderam há tempo. Certo? Então, quando tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, você precisava aprender com a simplicidade do Barnabé, né? Com o Zé Carneiro, você precisava rir da limitação, mas você precisava ter medo da Cuca. Aprender com o Visconde, né? Isso é ensinar emoção. E nós estamos perdendo isso. Tanto dos filmes, são crianças que não têm mais a emoção, porque tudo está aqui no videogame, né? E o que ensina não é a percepção dessa emoção. E pais que ainda contam histórias, trazem essas emoções vívidas para os filhos, porque na maioria das vezes a gente transfere a responsabilidade para o Xbox.
Deixa jogar. Né? E aí você vai perdendo essa beleza da sensibilidade da criança, e que é uma das coisas mais incríveis que você aprende, exatamente passar por essas emoções. E essa moça dessa faculdade, ela não dirigia. Então ela ia para a faculdade ou de carona ou de ônibus. Você imagina, uma diretora de um curso, uma mulher com todos os cursos possíveis no mundo, doutorado, pós-doutorado, e a emoção? E com carro na garagem. Um trauma. E normalmente esses egoístas pegam as generosas quando elas fazem alguma coisa, falam, você não consegue dirigir, não, você não consegue. Aí pronto, ela não consigo dirigir. E ele faz isso para ter controle, o egoísta. E bota o trauma mesmo. E quando ele faz isso, ele arrebenta, porque aí o controle está com ele. Você vai onde eu quero, você vai ficar dependente de mim a partir de hoje. Senta e fica quietinha, porque eu levo você onde eu quero. Né? E aí eu preciso buscar isso. É um enfrentamento. Está com medo? Vai com medo. Né? É uma mudança de mapa. E ela então resolve fazer, ela fez comigo o que eu possivelmente faço com um dos dois, que é empilhamento de âncoras, posso fazer com os dois. E vocês vão aprender a fazer isso amanhã. Essa aqui é a base. E no último módulo, emocionante demais, quando ela chega na aula, no último módulo, a gente senta e ela levanta e faz assim com a chave. Caramba! Ela deu um depoimento, né? Sempre quando a gente posta alguma coisa no Face, alguma coisa, ela bota embaixo, PNL libertadora. Eu acho aquela frase dela muito profunda, porque na vida dela trouxe realmente essa independência da gestão sobre a emoção. Eu quero que vocês entendam que toda emoção tem um propósito. Tem um atributo funcional. Toda emoção que você sente, ela está aí dentro com um propósito. E o dia que você descobre o propósito da emoção, o atributo funcional, você começa a gerenciá-la. Alguém colocou ansiedade? Quem colocou ansiedade? Ora, se toda emoção tem um atributo funcional, qual o atributo funcional da ansiedade? Para que ela serve? Se você observar neocórtex, se precave. Quando você está ansioso, você sabe o que vai acontecer, então você pode precaver. Qual outra função da ansiedade? Atributo funcional. Se der errado, eu posso ter um plano B. A ansiedade faz você antecipar as coisas. E ela cria várias possibilidades. Como qualquer outra emoção, se ela virar cavalo e disparar com você, acabou. A ansiedade é mãe do medo, a ansiedade é mãe do pânico. Tudo nasce a partir... Na verdade, o pensamento acelerado produz ansiedade, a ansiedade produz várias outras emoções. Mas ela é útil. Porque se não houvesse ansiedade, esse cérebro não teria evoluído. Em perceber se a fera chegar. Então, se ela chegar, eu preciso botar a pedra na caverna. Certo? E se o fogo apagar? Se o fogo apaga, eu vou ter que arrumar um jeito de acender esse fogo sem ficar preservando. Então, se. Então, isso foi uma evolução. Faz sentido isso quando eu digo que toda emoção tem um atributo funcional? Ela tem um valor por existir. Medo. Quem colocou aí? Medo. Só fazer um geralzão, né? Eu ia pedir para vocês fazerem em trios. Qual é o atributo funcional do medo? Te deixa alerta, te proteger. Alerta. O medo te deixa alerta. Te protege. Imagina você sem medo numa estrada com um carro que chega a 220 por hora. O que te preserva a vida? O medo. Sem ele, possivelmente, você não estaria aqui. Aliás, essas coisas acontecem, a maioria dos acidentes é quando você perde o medo. Sabia disso? A maioria dos acidentes acontece com pessoas mais velhas de casa. A maioria dos acidentes acontece com pessoas que vão aprender a nadar no rio e chegam em Guriri.
pensa que sabe nadar. Muitas mortes de colonos aqui do norte do Espírito Santo acontecem nas praias capixabas, porque o cara entrou sem medo. O medo te faz respeitar o mar. Faz sentido? Qualquer coisa que você tenha em exagero, não só o medo, eu falei do amor, né? É medo. Existe ou não existe, mas é medo. Então isso já é um domínio dessa emoção. É uma emoção que você não tem gerência sobre ela. Aí diz que a menina chega para a avó e fala: vó, por que eu tenho tanto medo assim, né? Por que eu tenho tanto medo assim? Eu tenho tanto medo, vó. E a avó: eu, hein? Pergunta ao seu avô. Vó, por que eu tenho tanto medo assim? Por que eu tenho tanto medo assim? O avô: eu, hein? Pergunta lá ao seu pai. A menina chega: pai, por que eu tenho tanto medo assim? Por que eu tenho tanto medo assim? O pai olha assim: eu, hein? Pergunta a sua mãe. E a mãe estava lendo uma revista Caras, assim. E ela chega: mãe, sabe por que eu tenho tanto medo assim? Diz que a mãe fala assim: eu sei lá, minha filha, que você tem tanto medo assim. Que tocou na revista. Ai, meu Deus, eu sei lá porque você tem tanto medo assim, eu, hein? Então é mais ou menos isso, né? O porquê que você sente medo, né? São histórias que nós vamos entender quando fizermos a linha do tempo. Ok? Toda emoção tem um fundamento por existir. Esse cérebro, esse software de 700 mil anos, ele tem coisas aí hereditárias. Tem coisas aí dos seus primórdios que visitam você. E tem coisas que você nem sabe por que você tem medo e você tem medo. Então, as emoções fazem parte da tua história, da tua espécie. Lembra que eu falei de uma, não sei se eu contei aqui, de uma médica que falava muito bem em público, mas não viajava de avião? Falei aqui, né? Que ficava presa dentro de um galinheiro. Existe uma origem, uma célula máter desses medos, né? Isso ou é claustrofobia, medo de ficar fechado e não ter controle. Normalmente pessoas muito controladoras têm esse medo, porque o pé saiu do chão e agora eu não tenho mais controle. Só estou falando desse medo específico. Eu só não gostaria que a gente continuasse falando de medos específicos. Eu preciso primeiro, para curar isso aí, entender algo antes. Ok? E o que a gente está fazendo aqui é a estruturação de parar de ter esses sentimentos. Senão nós vamos ficar muito específico em cada história e a gente acaba se perdendo na estruturação dessa base para vencer esses obstáculos. Fechado? Então eu precisava que vocês entendessem o atributo funcional, porque quando formos fazer a cura desses traumas de origem infantil, nós vamos perceber que esse medo do sangue foi para me proteger de alguma forma. Esse medo de fantasma foi para me proteger de alguma forma. Certo? Então toda emoção tem um atributo funcional. Vou contar a história e vocês entendem. Quando a gente começou a namorar, eu e Poli, nós fomos para Trancoso. Ai, que lindo. Né? Lindo! E aí nós saímos e fomos dançar. Eu gosto de dançar. Mas eu não sou nenhum exímio Carlinho de Jesus. Mas naquele dia nós estávamos dançando lá. E aí todo mundo olhando, e aí você sabe que você fica meio abusado, né? Todo mundo olhando, você dá uns passinhos, você crê que você está arrebentando, né? Você está fechando a festa. E a Poli dança muito bem. Everton sabe disso. Virgínia é minha professora de dança. Virgínia que me deu uns toques bem interessantes. A Gra também. A Gra também, a Gra é um pé de valsa. Precisa de ver dançando. E aí eu tô lá, todo bobo, e aí eu percebi que todo mundo parou e ficou olhando. E aí eu fazendo umas firulinhas, eu tava me sentindo o cara. Coroa, uma novinha, Trancoso, né? O cara. E aí, dei meu showzinho, sentei, peguei a cerveja, e me veio um nativo. E o nativo fala, ele percebeu que ela dançava e não tinha ninguém para dançar com ele. Ele fala: posso dançar com a sua companheira? Olhei de cima e embaixo. Pode. Maldita hora que eu disse pode. Enquanto eu abaixei para pegar a gelada, quando eu olhei, caramba, o cara dançava, voltava, e foi uma música, duas músicas, 3 toques, 4 toques, eu já estava lá,
corroendo a unha já, né? Achando aquilo chato demais, a música chata, o momento chato, a cerveja até estava quente já de uma hora para outra, né? E o cara dançando. Vem ele e ela molhados e ele agradece, extremamente respeitoso, né? Agradece. E aí eu falei, caramba, isso é que é dançar, né? Me recolhi na minha insignificância, né? E aí ela toda animada, vamos dançar. Eu falei, tô com dor de cabeça, aí. O pé tá doendo, né? A coluna, eu não sei, que eu acho que eu dormi de mau jeito, né? Esse lugar também não é tão bom assim, né? Aí você começa a arrumar desculpas, né? Olha a inferioridade aí. Inferioridade. Exatamente isso. O que eu fiz quando eu cheguei a Linhares? Foi procurar uma cadeira. Gra, quem é professor de Gra, por favor, me fala quem é que dá aula de dança, né? Porque a inferioridade, e agora em Caraíba, essa coisa te faz querer aprender. Porque quando você é dominado pela inferioridade, você acaba, eu não sei, não mexo com isso não, eu não tenho jeito para essa coisa, isso aí não é coisa, isso é coisa de viado, né? Isso não presta. Aí você começa a criar, a minha religião não permite, aí simplesmente para você não perceber que naquilo você é incompetente. Então a inferioridade, quanto sentimento, ela me traz a percepção e a clareza de que eu preciso melhorar. Ok? Se eu me sinto inferior a algo, agora, se você é dominado pela inferioridade, aí é o cavalo que te domina, assim como o medo, assim como todos os outros sentimentos aqui. Agora, a inferioridade está dizendo assim, abra o teu olho, porque você não é capaz disso. Então, vá procurar. Se você tiver a leitura da emoção, você vai procurar ajuda. Certo? Então, até a inferioridade tem sua intenção positiva. Tem uma história de Itaúna muito legal. Diz que veio uma paulista, né? Ex-nativo de Itaúna também, dança pra caramba. Aí diz que tava um negão dançando com a loirona lá, uma paulista, né? E ele pingava. Aí diz que a loira olha pro negão e fala, nossa, negão, você sua, hein? Aí ele, exclusives, eu tô pensando em ser seu também. E é muito claro os fundamentos da emoção. Exemplo, luto. Qual é o atributo funcional do luto? Quando você perde alguém? Da saudade. O que mais? Qual é o atributo funcional da tristeza ao perder alguém? E é preciso ficar triste mesmo? A falta que aquela pessoa está te fazendo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo a valorizar as pessoas mais próximas. Eu aprendo que visitar... Eu estou morrendo de saudade da minha mãe. Eu tenho muito medo do luto da minha mãe. Mas esse medo do luto faz com que eu esteja mais perto dela. Que eu ligue mais para ela. Certo? Eu acho que meu irmão usufrui mais da minha mãe, porque ele mora com ela. E isso é medo do luto. Eu ouvi de uma mãe, recentemente, e quando eu falo isso me trava toda de emoção. Ela perdeu uma filha aos 9 anos. Imagina uma mãe perder uma filha aos 9 anos. E uma morte estúpida. E quando eu dava aula, eu perguntei qual é o atributo funcional do luto. Eu ouvi a coisa mais incrível da boca de alguém. Ela, Wellington, eu aprendi que a minha vida segue, apesar do amor mais profundo que eu senti por uma pessoa. Eu aprendi que a minha vida precisa ter sentido, mesmo que eu tenha perdido a pessoa mais importante da minha vida. Foi isso que o luto me ensinou. Isso para mim é atributo funcional. Porque quando eu lembro da minha, com 9 anos, eu tremo. Mas eu aprendi com aquela senhora, dizendo que mesmo com a filha tenha partido, a vida dela deu sequência. E uma das coisas melhores da vida dela foi o presente que Deus deu a ela durante 9 anos para cuidar. E é a palavra dela. E que ela pôde usufruir. Foi melhor do que se nunca tivesse existido. E eu me calei diante daquela mulher e reverenciei
a inteligência emocional dela. Percebe que as pessoas, quando passam por problemas como câncer, com outras coisas, elas têm uma releitura da própria emoção. As coisas mais imbecis passam a não ter mais sentido e a vida passa a ter um outro significado. Uma vez eu escutei de um pastor, ele dizia, mostrando uma senhora da igreja que tinha câncer e ela tinha um testemunho muito lindo, um sorriso muito lindo. Ele falou: Wellington, você sabe o que é a aurora? Eu falei: o que é a aurora do dia? É quando a noite se faz mais escuro. Logo após a escuridão maior da noite é que você começa a enxergar as estrelas. E eu falei: caramba. E eu lembrava da senhora. E ele falava dela. É quando a noite se faz mais escura que a gente consegue enxergar o brilho das estrelas. E logo após os primeiros raios do sol. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, quando eu entendo o atributo funcional, as emoções elas passam a ser movimentos, não estáticos. O problema é quando isso não é uma emoção, é uma coisa estática que me domina. Faz sentido? Emoção, movimento dentro. E se eu permito observar as minhas emoções, elas podem mudar. Elas não ficam estáticas, continua uma emoção. E eu preciso aprender a lidar com o luto, com a saudade, com a ansiedade. Eu preciso lidar com o medo. Não deixar de sentir. Não tomar Rivotril para ver se passa. Mas aprender a lidar com isso. E se é medo, vai com medo mesmo. E a grande gestão sobre a vida humana é enfrentar isso. E eu quero finalizar para a gente tomar café. E esse é um assunto apaixonante para vocês que lancharem, aliás. Eu ia falar para nós lancharmos, né? E eu vou ter que aprender a lidar com a minha ansiedade, né? de estar de jejum. É uma música da Mercedes Sosa. E eu acho que isso, para mim, é a base do pensamento da emoção. Nós temos um treinamento chamado Chican, vai acontecer agora no final do mês, onde a gente fala sobre emoção. É um treinamento só de cura emocional. Né? E essa é uma das músicas que eu mais gosto de passar no Chican e eu estou trazendo para vocês ouvirem. A Mercedes Sosa fala que tudo cambia. E a emoção precisa ser encarada assim. Tudo muda. Se eu tenho medo hoje, amanhã pode ser que eu não tenha mais. Se eu tenho ansiedade hoje, amanhã pode ser que eu quando você estava falando, quase que eu coloquei a palavra ainda. Eu ainda não dirijo. Porque quando eu digo eu ainda, há um movimento dentro aqui. Que está dizendo assim: caramba, eu posso ainda. Eu ainda não consegui viajar de avião. Eu ainda não falei em público. E outra coisa, nunca espere que você fale em público sem ansiedade. Porque o dia que eu fizer isso, acho que eu morri. Porque todas as vezes que eu estou diante de pessoas me dá ansiedade. A questão é que eu talvez aprendi a gerenciar essa ansiedade. Mas ela é muito boa para mim. Ela tem um atributo funcional enorme. Porque eu dou essa aula 30 vezes ao ano. Eu poderia falar: eu sou bom demais, eu não preciso ter ansiedade. Eu gosto de ter ansiedade, porque para estar aqui eu precisei me preparar para estar aqui. E eu me preparei para estar aqui com ansiedade de estar aqui. Faz sentido? De trazer um novo vídeo, de trazer uma outra coisa. Quem assiste as minhas aulas sempre sabe disso. Essa ansiedade me faz inovar sempre. E o dia que eu parar de ter ansiedade vai ser comum. Eu vou lá dar aquela aula, feijão com arroz, já pagaram o curso mesmo, né? Já depositaram, já passaram o cheque. Não, essa ansiedade me faz ter tesão de estar aqui. Essa é a verdade.